Boa noite a todos, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Até Que Ele Venha, certo? E hoje eu quero fazer uma reflexão com vocês em cima de um texto que se encontra em Gálatas, carta do apóstolo Paulo à igreja dos Gálatas, a igreja da Galácia, né? Capítulo 2 e versículo 1. Esse estudo, queridos, eu desenvolvi a pedido de uma amiga, certo? Ela me pediu auxílio e tal. Eu montei o estudo, mas acabei não enviando a ela e depois nós ficamos sem contato. Não tocamos mais no assunto e ficou por isso mesmo. Então eu quero dedicar esse vídeo a ela, é a minha amiga Mayara Soares, que embora não more no estado, ela sempre acompanha os vídeos, ela sempre manda comentários pelo WhatsApp, enfim. Eu quero dedicar esse estudo a Mayara, certo? Pois ela teve uma grande curiosidade, ela teve um grande afinco por esse texto que nós vamos ler aqui. E vamos lá, queridos, sem perca de tempo, né? Gálatas capítulo 2 e versículo 1, acompanhe aí a leitura e acompanhe o passo a passo do estudo, tá certo, querido? Vamos lá. Gálatas capítulo 2 e versículo 1 diz assim: 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, mas para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Versículo 6. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem, esses digo que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão. Isso aqui é um texto de doutrina mesmo, isso aqui é um texto para a igreja, tá, galera? Mas é um texto que raramente você ouve ministração, raramente você ouve abordagem, vamos falar desse texto específico. Mas ele contém informações importantíssimas e é por isso que nós vamos falar aqui, certo? O evento começa da seguinte maneira: 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Quem é que está voltando 14 anos depois? O apóstolo Paulo. Isso aqui é uma carta de Paulo. Então Paulo está relatando o que aconteceu com ele depois que ele se converteu. A luz brilha lá no caminho de Damasco, ele cai e fica cego, depois os olhos se abrem e ele começa a obra missionária. Para quem não sabe, galera, o apóstolo Paulo ele sempre teve um sério problema com os discípulos de Jesus. Como? Eles brigavam? Não, eles não brigavam, mas eles defendiam coisas diferentes. Aquele pessoal que andou com Jesus, em torno deles, as pessoas construíram uma ideia de diferencial, eles tinham uma espiritualidade diferente porque andaram com Jesus. Só que o apóstolo Paulo não se submetia a isso. O apóstolo Paulo não via no fato de eles terem conhecido Jesus e convivido com Jesus algo que sustentasse o que quer que fosse. O apóstolo Paulo ele tinha uma compreensão diferente do evangelho. Os discípulos de Jesus, aqueles 12 caras ali, 11, né, porque Judas se mata, e depois eles colocam Matias no lugar e tal. Aqueles 12 discípulos ali, galera,
eles defendiam coisas que o apóstolo Paulo questionava. Eu vou citar uma, que com certeza você já leu pra caramba aí na Bíblia. Não sei se você sabe o significado, mas a gente vai falar assim, aqui um pouquinho. Os discípulos de Jesus, eles defendiam a circuncisão. O que é a circuncisão? A circuncisão era uma prática do judaísmo, certo? Quando uma criança judia nascia, um judeu nascia, o menino, eles pegavam o pênis do garoto e cortavam aquela pelezinha ao redor do pênis. E a essa prática, os judeus chamam de circuncisão. A pessoa que se circuncidava estava garantido que ela tinha uma aliança com Deus, certo? Isso no Antigo Testamento. O apóstolo Paulo, quando Jesus vem e morre, ressuscita e deixa a igreja trabalhando na terra, o apóstolo Paulo, ele começou a questionar a circuncisão. Paulo disse que não precisava mais da circuncisão para garantir que uma pessoa tenha aliança com Deus. O fato de você cortar o prepúcio de alguém, o prepúcio é a pelezinha em torno do pênis do garoto recém-nascido, e todos os judeus eram circuncidados, e são circuncidados até hoje, é uma aliança que persiste. O fato de alguém ter o prepúcio cortado, para o apóstolo Paulo, não significa tanta coisa. Paulo começou a olhar para isso e dizer, olha gente, o importante é crer em Cristo, não é se você é circuncidado. Você pode ser circuncidado e não ter relacionamento nenhum com Cristo. E fora de Cristo ninguém será salvo. Essa é a compreensão de Paulo. Os caras lá que andaram com Jesus, não. Eles defendiam Cristo, mas defendiam a circuncisão também. Na visão deles é o seguinte: Cristo morreu e ressuscitou, e tudo que ele fez foi muito bom, e tudo que ele ensinou é muito poderoso, mas nós não podemos jogar a circuncisão fora. Isso para os judeus, né? Para aqueles 12 discípulos. Os 12 discípulos pregam a circuncisão. Eles dizem, olha, é importante crer em Cristo, mas também é importante se circuncidar. Paulo diz que não. Paulo diz, olha, não. Circuncisão é da lei e nós não vamos nos submeter à lei. Então, não vou nem entrar no quesito de circuncisão. O apóstolo Paulo bate muito na circuncisão. E se você ler Gálatas, do capítulo 1, versículo 1 até o final, você vai ver que Paulo chama os discípulos de Jesus de os da circuncisão. É muito provocativo esse termo de Paulo. Ele diz, olha, os da circuncisão, entenda, quem são os da circuncisão? Pedro, Tiago, João, Mateus, Bartolomeu, Tomé, aquele pessoal todinho, os 12 caras que andaram com Jesus, que sentaram com Jesus na última ceia. Paulo se refere a eles como os da circuncisão. Esses caras são os da circuncisão. E Paulo diz que não. Paulo diz que se você tem Cristo, tá tudo pago, tá tudo ok, você tá dentro. Você tá na aliança. Você não precisa se circuncidar para validar uma aliança. É importante a gente entender isso para que nós entendamos o que está se passando nesse texto aqui. Paulo, ele tinha essa desavença doutrinária com os judeus. Ele ficava assim, ele dizia, gente, circuncisão já passou, Cristo é maior do que isso aí. E os judeus, não, a gente quer circuncisão. E tem um momento que o atrito fica tão grande que Paulo diz, quer saber de uma coisa, meu amigo? Eu vou embora. Eu vou para a Arábia e vou pregar Cristo para quem quiser ouvir. Paulo toma essa decisão. Já que, mais ou menos assim, já que vocês não querem ceder para a minha compreensão, já que vocês não querem entender que Cristo basta, eu estou saindo fora, eu vou atrás dos gentios. Gentil, para quem não sabe, é o termo que a Bíblia usa para falar do estrangeiro. O estrangeiro não judeu. Todo mundo que não é judeu é gentil. O romano é gentil. O grego é gentil. O fenício é gentil. Todo mundo que é estrangeiro naquele mundo é gentil. E Paulo diz, já que os judeus não querem me ouvir, eu estou indo para os gentios. Eu vou atrás dos gentios e acabou.
E você sabe quanto tempo ele passa lá com os gentios pregando a Cristo? 14 anos. Ele vai para uma obra missionária que dura 14 anos. E 14 anos depois o apóstolo Paulo volta para se encontrar com os de Jerusalém, com os da circuncisão. Vou usar um termo aqui, por favor, não me leve a mal, é só para a gente compreender nos nossos termos como era que a coisa funcionava. A panelinha dos judeus que andaram com Jesus, Pedro, Tiago, João, Mateus, aquele pessoal todinho, aquela panelinha, Paulo passa 14 anos sem conversar com aqueles caras. 14 anos depois ele está voltando para ir lá bater um papo, né? E é aqui que entra no texto que nós estamos trabalhando. Ele diz assim, 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém, olha ele dizendo, estou voltando para Jerusalém. Com Barnabé é gentil, tá? É grego, e Tito, outro gentil. Paulo é judeu, ele conheceu 2 caras gentios na missão. Quando ele volta com os 2 caras. Barnabé, que era amigaço dele, e Tito, outro cara assim, fora de série. Ele volta. Tito, Barnabé e Paulo estão voltando para se encontrar com os discípulos de Jesus. E aí, meu amigo, dá um mal-estar lá. O texto diz assim, subi, versículo 2, subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios. Olha ele fazendo uma diferença aí. Olha Paulo dizendo, eu cheguei com eles e preguei para eles, o pessoal lá em Jerusalém, preguei para eles o evangelho que eu prego entre os gentios. Então havia uma diferença. Perceba que a Bíblia está te dizendo que existe uma diferença da fala do apóstolo Paulo sobre o evangelho e existe uma diferença da fala dos discípulos que andaram com Jesus, aquela panelinha lá de discípulos. Existe uma diferença da fala deles e da fala de Paulo. Paulo diz o seguinte, lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular os que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Ele diz, eu cheguei em Jerusalém e procurei a liderança da igreja. Procurei quem era de maior influência dentro da igreja. Paulo está dizendo, eu não vim para conversar com os membros. Eu vou conversar com os membros sim, mas não vim primeiramente para eles. Eu vim conversar com aqueles que têm mais influência no meio do povo. Quem é? A liderança, né? Pedro, Tiago, João, aquele pessoal. Versículo 3. Contudo, presta atenção nesse contudo aqui. Contudo é conjunção adversativa. Diz o seguinte, contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo sendo grego, olha aí, foi constrangido a circuncidar-se. Presta atenção no que aconteceu. Paulo vem com 2 amigos gentios para Jerusalém para encontrar com os discípulos lá. Quando ele chega, ele diz que houve uma situação, imagino eu, pelo que está escrito aqui, que os discípulos em Jerusalém perguntaram se os amigos de Paulo já eram circuncidados, irmão. Você sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que Tito não se constrangiu pela pergunta dos caras de Jerusalém. Ou seja, ele não se acuou. Ele olhou e disse, não me circuncidei e nem vou me circuncidar. Eu tenho Cristo, meu amigo. Olha aí. Olha um negócio no ar, assim, um princípio de estranheza. Mas essas estranhezas, elas são necessárias. Quem foi que te disse que porque você é crente, você tem que aceitar tudo que vierem te falar? Em nome de Deus. Qualquer coisa que chamam de doutrina. Não. Eu vou fazer um vídeo aqui só pra gente falar de palavras inquestionáveis. Existem coisas que são inquestionáveis, cara. Eu me formei numa turma onde eu convivi com mais de 20 ateus na universidade. Eu brincava, eu achava graça, mas eu não abria mão de algumas verdades acerca da minha fé. Jesus é Senhor, e Ele é Senhor e acabou.
Jesus morreu numa cruz para perdoar os pecados e todos aqueles que ouvem essa palavra e creem recebem perdão dos pecados. Eu não posso deixar algumas coisas da minha doutrina serem questionadas. E Tito foi ensinado, e foi muito bem ensinado, de que se você tem Cristo, você está na verdadeira aliança do homem com Deus, que é Cristo. E aí, meu amigo, quando Tito chega em Jerusalém, que os caras perguntam, já circuncidou? Ele disse, não, meu amigo, eu tenho Cristo. Eu não preciso de circuncisão. Eu não preciso de uma nova aliança. A aliança que Cristo fez por mim, ela é eterna, ela é perfeita. Ela é a aliança que eu jamais conseguiria fazer. Mas não é aqui que eu quero entrar. A gente se empolga além dessas coisas. Mas vamos seguir. Ele diz o seguinte: não fui constrangido a circuncidar-se, versículo 4, isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar nossa liberdade que temos em Cristo, reduzir-nos à escravidão. Paulo diz que dentro da igreja existem falsos irmãos. Você sabe quem são os falsos irmãos? Os falsos irmãos são aqueles que pregam Jesus como mais um item do evangelho. Eles não pregam Cristo como a verdade suprema da Escritura, a verdade inquestionável, o Senhor sobre todas as coisas, o sacrifício perfeito e único, aquele que basta. Paulo chama gente que questiona a cruz de Cristo de falsos irmãos. Paulo chama as pessoas que olham para Cristo e acham que a obra não foi concluída, e acham que Cristo fez uma parte, mas eu tenho que fazer outra parte. Paulo chama isso de falsos irmãos. E Paulo diz que o objetivo dos falsos irmãos é tentar espreitar a nossa liberdade. Em outras palavras, tem gente dentro da igreja que está lá para tentar te cativar, velho. Eu tento fazer esses vídeos de maneira amistosa, mas não dá. A gente tem que trazer para a verdadeira doutrina bíblica. Paulo está dizendo que tem gente dentro da igreja que tenta te arrastar para a escravidão. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Isso é a Bíblia. Está na Bíblia. Falsos irmãos que vieram nos espreitar a liberdade que nós temos em Cristo. Para quem foi que foi escrito isso aqui, irmão? É uma carta do apóstolo Paulo à igreja. Para quem? Para a igreja dos Gálatas. Então Paulo está escrevendo para uma igreja dizendo: olha, igreja, dentro de ti existem falsos irmãos. Existem pessoas que não creem naquilo que elas deveriam crer. Certo? Vamos lá que eu quero chegar no ponto crítico do texto. Versículo 5. Os quais nem ainda por uma hora nos submetemos. Paulo diz que você não tem que se submeter a falsos irmãos. Você não tem que se submeter a pessoas que querem te tirar da liberdade que você recebeu de Jesus. Ah, não, mas eu sou ovelha, e ovelha tem que se submeter. Uma ova. Está bem aqui escrito. Paulo olhando para eles e dizendo: nós não nos submetemos. Quem foi que te disse que a Bíblia só prega a submissão, irmão? Quem foi que te disse que a fé é só de submissão? A fé é para você não se submeter também. Está escrito aqui. Nós não nos submetemos a esses caras nem uma hora. Tem gente dentro da igreja que o discurso é tão pernicioso e tá cheio de gente por aí, cara. A minha, eu vejo rede social e eu fico, caramba, meu, o que está acontecendo com a igreja? Com a doutrina, com os ensinos, enfim, com os ministros. E esse versículo 5 está dizendo que existem pregações, existem ensinos, os quais você não tem que se submeter a eles nem uma hora. É sério, é muito sério. Aí versículo 6, olha o versículo 6. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, os quais tenham sido outrora, não me interessa. Tem um parêntese aí muito interessante. Ele diz: olha, eu cheguei na igreja de Jerusalém para me encontrar com os caras lá e eu achei que eles eram os de maior influência.
Eu cheguei para conversar com esses que eram de maior influência. Aí ele diz assim: e não me importa se outrora eles foram de maior influência. Deus não aceita a aparência do homem. Que palavra! E aqui eu já quero te dizer que a aparência não tem nada a ver com roupa. A Bíblia não está falando de roupa. A Bíblia está falando de caráter. Daquilo que você aparenta quanto ao seu caráter. O apóstolo Paulo chega na igreja de Jerusalém e ele diz: olha, eu cheguei aqui e eu achei que eu fosse receber alguma novidade por parte dos discípulos, mas eles não me acrescentaram nada. E não me interessa se eles foram outrora autoridades. Deus não aceita a aparência dos homens. Que aparência Deus não aceita? Várias aparências. E esse texto não está falando de roupa. A igreja adora falar de roupa. A igreja adora falar de aparência como roupa. Quem dera, irmão. Se o problema da igreja fosse roupa, a gente já tinha resolvido. Vou te explicar o que é essa aparência aqui que Deus não aceita. O apóstolo Paulo passou 14 anos fora. E aqueles discípulos de Jesus, eles sempre se gloriaram de terem sido as pessoas que andaram com Jesus. De terem visto sinais, de terem visto multiplicação de pão e peixe, de terem estado na última ceia com Jesus. Eles sempre se gloriaram de tudo isso. E não está errado. Não tem nada de errado em você bater no peito e dizer: eu conheci Jesus pessoalmente, eu sentei na mesa com ele, eu vi milagres, Não tem nada de errado em você se gloriar nesse tipo de coisa. O que o apóstolo Paulo está criticando então? Paulo está criticando a falta de novidade na vida dos caras. Paulo está falando com uma igreja que parece não ter acontecido nada de novo na vida dela. A aparência aqui, irmão, a aparência que Deus não aceita, é você já ter sido espiritual um dia e não é mais. Mas mesmo assim você ainda tenta trazer a si um reconhecimento de uma espiritualidade que ficou há 10 anos atrás. Em outras palavras, para simplificar, uma amiga disse: olha, tu fala difícil. Não, vou tentar simplificar. Existem pessoas dentro da igreja que elas já viveram experiências extraordinárias. Vou pegar meu exemplo. Eu fui batizado com o Espírito Santo no ano de 2009. Nós estamos em 2021. Você sabe o que seria eu viver de aparência? Viver de aparência seria subir num púlpito hoje para pregar uma mensagem e tal, e ficar recobrando aquela lembrança espiritual de 2009. Olha, irmão, em 2009 Cristo me batizou com o Espírito Santo. Amém, tudo bem, tranquilo. E depois? Depois não aconteceu mais nada. Então eu sinto te dizer que você está vivendo de aparência. O apóstolo Paulo chegou lá com eles e disse: e aí, o que vocês viveram de espiritual depois que Cristo ressuscitou? Eles dizem para Paulo: a gente está aqui circuncidando as pessoas. Paulo diz: vocês ainda estão circuncidando as pessoas. Isso é aparência. Vocês ainda tentam retirar da circuncisão uma glória. Isso é viver de aparência. Quem foi que te disse que tu tem aliança com Deus porque tu se circuncida, cara? E Paulo diz: Deus não aceita a aparência dos homens. O que Paulo está dizendo você não pode se gloriar hoje de uma espiritualidade de 30 anos atrás. Que há 30 anos atrás você tenha sido um belo crente, um crente extraordinário, cheio do Espírito Santo, com dons, com autoridade e tal. Tudo bem. Mas como é que está a sua vida hoje? Roberto, hoje o negócio está alterado, está feio. Eu não sinto mais Deus, eu não prego mais. Então, se você vive hoje confiando em algo que aconteceu há 30 anos atrás,
Eu quero te dizer que você está vivendo de aparência dentro da igreja, meu amigo. E eu quero te dizer que Deus não aceita a tua vida de aparência. Deus não aceita a aparência dos homens. Em outras palavras, o que é que está acontecendo de espiritual hoje na tua vida? Não aconteceu mais nada. Nenhuma novidade. Nenhum acréscimo. Nenhuma iluminação. Nada. Você ainda se gloria de um crente que você foi há 15 anos atrás. Ah, porque quando eu me converti, Cristo me usou. E hoje, irmão? Ah, hoje não usa mais. Então, se você ainda evoca aquela lembrança de 15 anos atrás para a sua vida, você está vivendo de aparência. Paulo está dizendo para a igreja de Jerusalém, vocês ainda se gloriam de ter sentado na mesa da última ceia com Jesus? Vem cá, não aconteceu nada de novo na vida de vocês? Vocês ainda se gloriam em coisas passadas e nenhuma novidade espiritual? Aí ele, com muita tristeza, ele diz, aqueles crentes não me acrescentaram nada. Deus não aceita a aparência dos homens. Não importa quão espiritual você foi há 15 anos atrás. O que importa é a espiritualidade que você tem hoje. Ou a falta de espiritualidade que você tem hoje. Se te falta espiritualidade hoje, irmão, corre atrás. Corre atrás. Deus não aceita que você viva uma vida de aparência. Deus não aceita que você seja uma pessoa extremamente vazia hoje. E você ainda tenta se gloriar de uma coisa que aconteceu há 20 anos atrás, quando você se converteu. Ah, quando eu me converti eu falei em línguas. Mas depois não aconteceu mais nada de espiritual. Então você está vivendo de aparência dentro da igreja. Deus não aceita a aparência dos homens. Querido, essa é a palavra. Nosso vídeo está grandão. Então se inscreve no canal, deixa teu like, bota o likezinho, compartilha o vídeo com outras pessoas. Se inscreva. Fique por dentro de mais conteúdo. Eu sou Roberto Leão. Nós estaremos aqui até que ele venha. Um forte abraço.